Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal, onde a gente bate um papo muito enriquecedor, né? Muito informativo com os principais executivos do país, principais gestores. E hoje vai ser um programa muito especial porque a gente vai bater um papo com o Thiago Cunha, que ele é o gestor da Grow Capital, tá? A gente vai conhecer um pouco mais da estratégia, né? Um pouco mais do histórico, um pouco mais da equipe. E também, lógico, que também a gente vai bater um papo sobre cenário econômico, investimentos, bolsa de valores e talvez algumas ações também, né? Então seja muito bem-vindo, Thiago, ao nosso BMC Talks. Muito obrigado, né, pela disponibilidade, pela presença aqui no BMC Talks. E Thiago, acho que para a gente começar, eu queria primeiro que você falasse um pouco de quem que é o Thiago. Acho que não tem como não conhecer, acho que grande parte do mercado conhece um pouco da sua história, né? Um pouco do histórico, não só de como profissional, também de resultados, mas conhecer também um pouco mais da equipe também da Grow Capital, falar um pouco da história, que é uma história um pouco mais recente, né? A gente está falando aí de 2, 3 anos de história, né? Então acho que falar um pouco também da filosofia da casa, como vocês pensam, né? Como vocês tomam decisão de investimentos, tá bom? Obrigado, Thiago, de novo pela participação e agradecer também todo o time da Grow Capital. Obrigado, Marco. É um prazer falar com você hoje aqui. Bom, eu tenho uma história um pouco longa aí de mercado financeiro, na época que ainda nem tinha equity direito no Brasil, então eu tenho 20 anos praticamente de mercado. Passei por diversas casas, aí Deutsche Bank, Safra, Unibanco, e depois eu acabei migrando um pouco mais para equities, em casas mais focadas em equities. Trabalhei na RX Investimentos, trabalhei com o Henrique Breda também lá no começo, do que foi o que ia se virar o Alaska depois, né, na Skipper, e mais recentemente depois eu fui para a BRZ, onde eu acabei assumindo a parte de equities como sócio responsável e da onde vem o time da Grow. Ou seja, a gente acabou fazendo uma transição e toda a equipe de equities acabou vindo e virando sócio aqui na Grow Capital. Então é um time que, apesar de novo, né, de 2017, a gente trabalha juntos desde 2012, 2013 praticamente. É uma equipe hoje com 8 pessoas, praticamente todo mundo veio nessa transição, todos sócios e com uma cabeça e mentalidade de ser o nosso último trabalho de fato, ou seja, é um projeto de vida de todos aqui que estão na Grow. Isso é muito gratificante, assim, você construir uma história é muito bacana. E começando para aquelas perguntas, né? Vocês são especialistas em gestão, né? Recursos próprios de terceiros, né? Mas assim, a minha pergunta também, vocês investem nos próprios fundos, né? Como é que funciona isso também, né? Vocês têm essa filosofia também de ter parte do seu patrimônio também investindo nos fundos? Sim, esse é motivo de discussão em casa, cara, porque a minha esposa, ela tem, pô, você corre muito risco já, sua asset, você tem asset lá e você põe o dinheiro no fundo. Eu falei, claro, pô, eu confio no gestor, né? Então, eu diria que hoje, assim, 95% do meu dinheiro, do meu recurso pessoal, que não está em imóvel, por exemplo, né, que aí imóvel eu nem considero como investimento, só imóvel que você ocupa, tá investido nos fundos da Grow, nas mesmas condições que estão nas plataformas, em todos para os clientes disponíveis aí. Isso é prática comum aqui dentro. Não tem uma política que obriga as pessoas, cada um tem um momento de vida diferente, mas nos principais sócios é comum ter 90% do patrimônio investido aqui. E o que tem sido bom, né? Acho que isso é o principal. Thiago, em relação à estratégia dos fundos, só para entender aqui um pouco dos produtos, né? Vocês são 100% focados em investimento em ações. E a segunda pergunta também, qual que é o tipo de estratégia? Para quem não conhece um pouco de estratégia, vocês, é o famoso buy and hold, vocês compram numa visão muito fundamentalista, numa visão mais de trade, enfim, de estratégia long short, enfim, qual que é o tipo de visão que vocês utilizam nos fundos, né? Legal. Bom, a gente é uma casa 100% focada em equities, ou seja, a gente não possui os produtos, a gente não tem fundo multimercado, a gente não tem fundo de crédito. De fato, acho que uma casa hoje focada, ela tem algumas vantagens competitivas em relação a casas que são multiprodutos. Mas isso aí é preferência de cada um. Quando a gente montou a nossa história, montou a nossa casa, a gente preferiu fazer uma casa monoproduto para a gente poder focar e ter o mesmo alinhamento com todo mundo, né? Ou seja, não tem aquela, esse produto está indo melhor agora, então a captação vai ser ali. Não, a gente come, respira, dorme equity 100% do tempo.
Hoje a gente tem no fundo, aqui na casa, né, basicamente 3 grupos de produtos. Então, os 2 que são mais comuns e abertos ao público, um é um long only, um fundo buy and hold tradicional, mais focado para o público institucional, né, ou seja, fundos de pensão, seguradoras, totalmente enquadrado com a regulamentação disso. E a gente tem o fundo long bias, que é um fundo com alguns graus de liberdade a mais, né, ou seja, que a gente pode montar posições vendidas, que a gente pode usar um pouco mais de derivativos, seja para alavancagem, seja para proteção. E, por último, a gente tem uma família de fundos que a gente chama de PIPE, ou seja, são Private Investments Public Equities, né, em inglês, que seriam aqueles fundos de longuíssimo prazo, que nem estão abertos para captação, mas que, eventualmente, alguma tese que a gente consegue identificar e que estão presentes nos fundos abertos, um ou outro cliente fala, puxa, eu gostei muito desse negócio, será que não dá para a gente montar um fundo só para isso aqui, para eu ter uma exposição maior? Então, hoje a gente tem esses três grupos de produtos. Uhum. E hoje a gente está aqui no começo de 2021, né, janeiro, fevereiro de 2021, quanto que vocês têm de volume, né, sob gestão? E se você conseguir também dividir por estratégia, né, que provavelmente a estratégia mais líquida é a que tem maior participação, mas também é interessante Sim. essa estratégia de pipe aí, que é algo bastante exclusivo também, né? A gente tem hoje 250 milhões sob gestão, aproximadamente, né? É um dinheiro de bastante longo prazo, a gente tem muito dinheiro dos sócios aqui dentro, é recente a nossa entrada nas plataformas, não é alguma coisa que a gente está tão habituado assim, está crescendo. E a divisão por estratégia, eu diria que a gente tem mais ou menos uns 100 milhões aí no long bias, a gente deve ter mais uns 70 milhões, um pouco mais, não, o long bias deve ter um pouco mais, 120 milhões, 130 milhões, uns 70, 80 milhões no long only, e o resto deve estar nos pipes, tá? Então, essa é mais ou menos a distribuição. De fato, os pipes são produtos um pouco diferentes do que a indústria está acostumada, eu acho que isso aqui ainda é um nível de sofisticação que não chegou para o varejo, acho que ainda tem algumas etapas de educação financeira até chegar lá. Até porque o período de maturação aqui, né, Marcos, são mais anos, a gente não está falando de meses, a gente está falando de anos, de uma maturação Sim. mais lenta, de empresas que a gente faz investimento que eventualmente são até super concentrados, né? Ou seja, o fundo hoje é comum ter 1, 2 posições, 3 posições no máximo. Tá? Então, muito diferente do que são os produtos de varejo hoje. Sim, sim. E só para a gente entender também, agora falando um pouco mais de divisão, né, pro ano, talvez para o ano de 2021, mas para os próximos anos, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esse próprio movimento aí de pessoas físicas na Bolsa, né? Mas como é que está a cabeça de vocês em relação à renda variável para 2021, né? Pensando que a gente está agora no finalzinho, no mês de janeiro, a gente já viu um pouco de tudo, né? A gente teve um bom começo de ano, depois volatilidade, enfim. Como é que vocês estão pensando, até pensando na estratégia, vocês focam exclusivamente em ações brasileiras, só alocam aqui no Brasil, vocês podem também alocar em outros lugares? Então são 2 perguntas, né? Vamos começar de trás para frente. Primeiro, falar um pouco da alocação, se vocês alocam fora do país, e segundo, como é que está a cabeça de vocês para uma visão mais para a estratégia para o ano, né? Tá, bom, a gente aloca em empresas brasileiras, tá? Então, qual que é o nosso diferencial? Nosso diferencial é fazer uma análise profunda, é ir visitar a empresa, conhecer o médico, isso a gente faz muito bem feito. E aí, assim, infelizmente a gente não tem acesso às empresas lá fora, né? Para você fazer, será que sentado aqui na Faria Lima você vai ser o melhor analista de Google do mundo? Não. O nosso skill, a nossa vantagem competitiva vai ser com certeza menor de qualquer outro analista sentado lá fora. Então, hoje, o nosso universo de cobertura está muito focado nas empresas brasileiras, e aí o que acontece é você tem empresas brasileiras que estão listadas lá fora, né? Então, você tem o caso de XP, você tem o caso de Stone, você tem agora recentemente Pátria, 20 sendo listados lá fora, e aí sim está dentro do nosso universo de cobertura. Uma das empresas que a gente tem investido no nosso pipe é um caso semelhante, a Sigma, que é uma mineradora canadense, mas que tem operações 100% no Brasil. Nesse caso, a gente consegue investir porque a gente consegue falar com a empresa, a gente consegue ter contato com o management, consegue estudar melhor e ter acesso às informações, né? Então, acho que é um caminho natural de você começar a ter uma cobertura um pouco mais ampla, procurar empresas, de repente, de Latinoamérica, ou que tenham algum perfil parecido com o Brasil, mas a gente ainda encontra um pouco mais de dificuldade de fazer investimentos fora desse nosso universo. Um pouco essa cabeça.
Aham. E aí, desculpa, você E fez uma falando outra pergunta. em relação à visão, porque assim, olhando para 2020, pô, é lógico que 2020 é muito particular, né? Muito ímpar o que aconteceu em 2020. Mas olhando assim, eu sempre brinco assim, se a gente olhar para a Bolsa Americana em dólar, ou seja, na moeda local, subiu muito mais do que a nossa, né? Foi um ano bem difícil para a Bolsa brasileira. Será que tende a ser um ano melhor aqui, mais previsível de crescimento, ou ainda temos as nossas dificuldades, né? Olhando para o cenário econômico local, né? Cara, se você me fizesse essa pergunta em dezembro, eu ia dizer que sim, ia ser mais fácil. Mas olhando agora janeiro, parece que a gente está vendo a retrospectiva de 2020 em um mês, né? Ou seja, a gente teve em 2020 pandemia, a gente teve incentivo fiscal, a gente teve vacina, todos os sistemas acabaram entrando no pacote de janeiro, que parece que falta uma semana ainda para acabar janeiro e amanhã a gente acaba o mês. Então, o que eu acho que a gente vai ter em 2021 é um cenário um pouco mais claro, no seguinte sentido: a gente já tem um way out da vacina. A discussão agora está tirando uma situação de cauda em que vacinação não seja efetiva, ou seja, que a vacina não consiga lidar com e diminuir os níveis de internação. Nem quero pensar nessa situação, mas, enfim, você tem que colocar isso na conta. Qual que é o nosso cenário base? A gente está olhando para um ano que vai ter uma construção em que, claramente, os países que tiverem um maior, conseguirem vacinar e tiver um maior efeito de imunização vão sair na frente em termos de crescimento, basicamente porque sua população vai voltar a circular, você vai ter um pouco mais de confiança do consumidor, das próprias empresas. Acho que esse é o nosso cenário base. A gente estava até um pouco mais pessimista em relação ao Brasil. Por quê? Porque os dados de vacina, claramente a gente estava atrás, em termos de vacinação, em termos de imunização. Recentemente, o que a gente tem visto nos dados diários é que, em termos de população por milhão, aqui, a gente tem conseguido fazer uma vacinação relativamente rápida. Então, assim, a despeito de toda a discussão política sobre vacina X, Y, Z, o fato é que, uma vez definida e tendo a vacina em mão, a gente tem conseguido fazer a distribuição de uma maneira efetiva. Se isso, de fato, se confirmar, a gente vê um potencial de crescimento bom para o Brasil para esse ano. Tá? E aí, eu acho que isso se insere num contexto, principalmente nos cases mais ligados ao doméstico. Então, o nosso grande ponto de interrogação hoje é o que vai acontecer com as teses ligadas à economia local, com os que a gente chama de doméstico, ou seja, varejo, shoppings, as ações de turismo. Esse é o grande ponto de interrogação que depende muito desse desempenho de vacinação. A outra parte das ações, aquelas mais ligadas à economia global, ou seja, commodities, isso a gente tem uma visão muito positiva também, porque, de fato, assim, a gente vai ter um caminhão de dinheiro esse ano entrando em ação, a vacinação lá fora vai acontecer, acho que de uma maneira mais rápida até do que a gente está imaginando para o Brasil, e a recuperação vai acontecer. Então, na parte de commodities, a gente vê aí um grande espaço de recuperação. E só para a gente voltar ali para o começo que você falou, para a gente começar a discutir um pouco também o pensamento da estratégia da casa. A gente viu, pelo menos as empresas do setor de varejo, nos últimos meses de 2020, até nesse começo de 2021, de certa forma, entre aspas, decepcionando, né? Ou seja, todo mundo esperava ali um Natal muito bom, veio relativamente um Natal bom, mas as ações não reagiram bem, né? Parece que a liquidez foi tudo para banco ou para commodity e acabou não indo para varejo principalmente, né? Será que a gente pode ter também um olhar do que foi esse final do ano e refletir para 2021, no sentido assim, as expectativas já estão bem precificadas ou não, ainda tem uma oportunidade e aquilo que você falou, a gente pode ser surpreendido positivamente, né? Olhando para consumo em varejo como um todo aqui na Bolsa. Uma excelente pergunta essa, e eu, assim, sendo absolutamente sincero, eu respondo isso de uma forma olhando do técnico, tá? Então, eu acho que o rally que a gente viu no final do ano da Bolsa, ele foi muito derivado do fluxo do investidor internacional. Tá? Então, se você for pegar todos os fluxos que a gente viu de entrada de gringo em novembro, dezembro e agora em janeiro, é uma boçalidade o que entrou de dinheiro no mercado brasileiro de ações. Então, o que a gente tem aqui? O gringo, quando ele entra, o primeiro movimento é um movimento, via ETF, via índice, e o índice ele vai replicar aquilo que está de peso. Então, você vai ter 20 e tantos por cento de banco, você vai ter 15% de Vale, mais 10% de Petro. São esses os papéis que vão ser automaticamente comprados quando um gringo
resolvem investir no ETF, tá? Bom, a gente meio que mapeou o fluxo de entrada e acho que isso justifica por que esses papéis tiveram uma performance forte no final do ano e começo desse ano. Por outro lado, do lado doméstico, né, acho que se você conversar com 11 em cada 10 gestores, tinha uma visão um pouco mais negativa, ou pelo menos mais de precaução. Por quê? Porque você tinha um cenário de acabar com o auxílio emergencial, né, e toda a recuperação que a gente viu no doméstico ele foi muito pautado no curto prazo na questão do auxílio emergencial. Então, a partir do momento que você tem um drop desse negócio, você acaba com o auxílio emergencial, fala assim, bom, e agora? E o próximo, né? Será que esse consumo é um consumo sustentável? Será que esse consumo era um consumo que foi pontual e ligado a esse auxílio emergencial? Porque quando a gente olha para os dados de desemprego, né, tirando a média entre CAGED e desemprego formal, né, do IBGE, cara, você vê que os números estão altos. Renda também, renda disponível não foi mil maravilhas, e a inflação comendo parte da renda, né, das famílias. Então, quando a gente olha para todos esses componentes, os gestores locais que têm uma visão, acho que mais profunda sobre o mercado doméstico, sobre os cases domésticos, acho que tem um certo desconforto normal de fazer algum tipo de alocação mais pesada nessas teses. Tá? Acho que essa é a minha leitura sobre esse movimento. Uhum. E para trocar completamente de assunto agora, mas você estava falando assim também um pouco sobre movimento em commodities. A gente acho que viu um movimento muito bom ali talvez no último trimestre de commodities, mas a pergunta é um pouco além, né? A gente pegar talvez o último grande ciclo de commodities, ele foi grande, 2003 até 2007 ali, e foi muito longo, né? A grande pergunta é a seguinte, será que a gente pode estar entrando num novo super ciclo de commodities? Se sim, se não, será que pode ser talvez tão intenso quanto foi em termos de tamanho, em termos de valorização? Como é que está a cabeça de vocês? Até porque assim, até a Vale recentemente chegou a bater 105, acima de R$100, e voltou um pouco, e aí já começa aquele questionamento. Não, mas é um exagero também. Como é que vocês estão com essa visão macro e para commodities como um todo? Eu acho que a gente tem que colocar em contexto o que aconteceu no superciclo de commodities e como é que essas variáveis estão hoje em dia. Né? Então, dando uma voltada lá atrás, quando a gente viu o primeiro superciclo de commodities, a China ainda estava montando sua infraestrutura e fazendo seus investimentos que demandavam muito essa parte de siderurgia, principalmente. Então, naquele momento, o que ela ia demandar? Minério de ferro, basicamente. Você tinha uma demanda de aço vindo de real estate, vindo de construção civil, né, e principalmente infraestrutura. A gente está em 2021 agora, né? Então os investimentos já maturaram, boa parte da infraestrutura do país já avançou muito. Então, eu diria assim que é impossível ter um super ciclo de commodities? Não é impossível. O que eu acho que vai acontecer é que você vai mudar os componentes de commodities que vão entrar nesse novo super ciclo, tá? Que podem entrar nesse super ciclo. Vai ser minério de ferro? Provavelmente não. Por quê? Porque você não vai ter tanta demanda assim de investimento em infraestrutura, construção civil, residencial na China. Tá? Você pode ter o mundo voltando a crescer, mas nada que demande tanto aço quanto se demandou na construção da China aí. Quais são as commodities que eu acho que podem entrar no superciclo? Basicamente aquelas ligadas à nova economia, né? Ou seja, aquelas que estão recebendo um impulso gigantesco da nova economia, que é uma economia mais ligada a renováveis, ligada a baterias, ligadas a veículos elétricos. Essas commodities eu acho que podem ter um novo boom, um novo superciclo. Então, a gente está falando basicamente de cobre, níquel, lítio, cobalto menos, mas também está inserido nesse aspecto. Enfim, acho que essas commodities, sim, podem ter um superciclo, junto com as questões mais ligadas à alimentação, né? Ou seja, quando você olha para commodities agrícolas e mesmo pecuária, né, a gente olha para o movimento de China, de urbanização, de acesso, aumento de renda naquele país. Cara, é uma população que ainda começou só a consumir e ter acesso a produtos mais sofisticados e que até pouco tempo atrás consumia muito pouco, por exemplo, de carne bovina. Esse movimento não é cíclico, né? Isso aqui é uma tendência de longo prazo que a gente deve ver isso aqui ao longo dos próximos anos ainda se aprofundar como tendência. Tá? Então, eu acho que se existir um super ciclo de commodities, ele vai mudar um pouco o perfil e vai ser mais focado em commodities renováveis e commodities agrícolas. Uhum. E você acha que o ouro também entra nessa característica, até pelo movimento que é possível, talvez já esteja acontecendo de desvalorização do dólar, ou você acha que o ouro ainda funciona só no momento de crise, enfim, numa proteção, ou também faz parte do
desse conjunto aí de commodities? Não, eu não coloco o ouro como commodity, tá? A despeito do fato dele ser classicamente uma commodity, ele acaba se funcionando como uma Aham. reserva de valor nesses casos. E aí eu comparo o ouro um pouco com... o ouro é mais ou menos o efeito do real ao contrário, né? Porque no momento que você tem queda de juros no mundo, fica muito barato você carregar uma posição que não te paga nada de juros, classicamente o ouro. Né? Então, é difícil você ter uma posição de ouro quando, sei lá, o Treasury está pagando 3% ao ano, quando você tem, sei lá, título brasileiro rodando 12% ao ano. E o real é a mesma coisa, o real era super valorizado lá atrás, porque você tinha um carry absurdo, era muito caro você carregar uma posição contra o real, porque aquilo lá te comia 12% ao ano, 3% ao ano, enfim. A gente já chegou a ver taxas de 40% ao ano para você ter uma posição contrária no real. O mundo mudou, a gente está falando de um mundo que vai ter taxas de juros mais baixas por um período de tempo relativamente longo, tá? Pelo menos 2 anos, 3 anos, eu acho que é relativamente tranquilo da gente imaginar. E nesse cenário, eu acho que dá para a gente imaginar que outros carregos sejam possíveis, como é o caso do ouro, como vai ser o caso de outras commodities ou outros ativos que não têm um rendimento assim tão pronunciado do ponto de vista de yield ou de taxa. Né? Uhum. E só para a gente reforçar o cenário lá fora, você acha que esse cenário de desvalorização do dólar, de continuidade, enfim, na própria governo atual Biden, deve continuar? Isso também pode continuar beneficiando talvez outros países? Enfim, acho que até para entender assim, como que o Brasil pode ser beneficiado ou prejudicado dentro desse cenário, né? Então, só para a gente terminar e chegar logo no Brasil, né, dentro desse contexto. Eu não acho que essa questão do dólar fraco vai ser uma tendência tão longo prazo assim, porque no final você tem um período expurgo de capital por conta de movimento de taxa de juros, tá? Então essa queda da taxa de juros americana acaba expulsando o dólar para o resto do mundo, isso é normal, procurando mais crescimento, mais taxa de juros, sim, principalmente mercados emergentes, mas depois que essas coisas se balancearem, o que a gente vai ter é busca por diferencial de crescimento. E aí, assim, eu ainda continuo acreditando que a economia americana tem muito para crescer, mais do que as outras demais economias. A gente ainda tem muitos fatores de produção disponíveis, a gente ainda tem muita produtividade ali, um baita do incentivo a crescimento, com uma economia relativamente muito grande. Né? Então, tudo mais calmo, acho que o fluxo de capital tende a voltar um pouquinho, para você balancear um pouco mais essa questão do crescimento. Né? Uhum. Bom, agora a gente começar a entrar muito nas teses, né? A gente estava conversando aqui, Thiago, no começo, em relação a cases talvez um pouco fora do radar, né? Mas antes de falar de algum case ou de alguma análise, entender como é que vocês identificam esse tipo de oportunidade. Então, qualquer estratégia, por exemplo, você falou, a gente visita a empresa, sai para falar com concorrentes, enfim, com o controlador. Como é que é esse processo de identificar realmente, principalmente acho que no caso ali de ações pipe que você vai comprar, às vezes, talvez você demore um pouco tempo para comprar, leve alguns meses comprando e você vai ficar com uma posição talvez que leve anos, né? Então realmente tem que ser uma posição que você tenha muito conforto para carregar essa posição, né? Perfeito, Marco. Acho que essa provocação é boa, cara. A gente discute aqui as coisas de uma forma muito aberta, né? E aí, uma vez logo no comecinho, a gente estava discutindo assim, um valuation, pegava um modelinho de uma empresa, abria aquilo ali, olhava e falava assim, puxa, olha, eu tenho visibilidade aqui, eu sei o que vai acontecer, razoavelmente com nível de certeza, no primeiro e segundo ano do cash flow. Quando a gente olhava a partir do terceiro, assim, terceiro até o quinto, putz, tem um cheiro, mas a partir do quinto, é um chute assim, calibrado, mas é um chute, né? E aí, quando você via e fazia o percentual, né, fazia a soma desses fluxos de caixa, que vai te dar o valor descontado e o valor da ação, você percebia que 70%, 80% do valor da empresa estava exatamente na perpetuidade, ou seja, onde você tem menos noção, ou você tem menos um grau de certeza muito menor em relação ao que você vai ter de fluxo de caixa. Bom, legal, o que a gente está falando é que, a gente está comprando um negócio que é muito focado no curto prazo, mas que boa parte do valor dele está no longo prazo. Como é que será que a gente mitiga isso? Como é que será que a gente consegue aumentar a nossa margem de segurança em relação a essa questão?
E a conclusão que a gente chegou foi, poxa, alguns cases, eles são bons por si só. Ou seja, você está comprando aquela ação porque, cara, ela está num momento sensacional, está fazendo um turnaround, ou conseguiu fazer um desempenho operacional fantástico, tem um crescimentozinho dela ali. Outros Sim. cases, eles podem não ser tão bons assim, mas eles estão inseridos numa questão de crescimento, às vezes setorial, às vezes uma tendência de longo prazo, que, puxa, mesmo que a execução do cara não seja tão boa, puxa, o negócio vai e vai crescer. E aí você tem uma margem de gordura boa para você, uma margem de segurança boa para você acertar seu case. Sim. Vou te dar um exemplo. Pega a Cielo no começo dos anos 2000, depois do IPO. Putz, estava longe de ser a melhor empresa do setor, você tinha Redcar, você tinha GetNet começando, mas era um crescimento tão fantástico, de crescimento de longo prazo, uma tendência de eletronificação de pagamentos, etc., que obviamente a gente pode discutir o tamanho dessa tendência, que foi muito mais curta do que a gente esperava, ou seja, foi uma tendência que começou e acabou já, porque o mercado não se exauriu, mas se completou em menos de 10 anos, e que, puxa, você fala assim, a Cielo, pô, é uma empresa bacana, gera um pouco de fluxo de caixa, etc., é a melhor empresa do setor? Não, não é. Mas a tendência está dada, você está alocando nessa tendência e a chance de você ter alguma surpresa negativa é menor, tá? Então, o que a gente tenta fazer na Grow é justamente isso, trabalhar muito as questões ligadas às tendências de longo prazo, identificar essas tendências e aí sim, depois, começar todo o trabalho de campo, de pesquisar a empresa. Poxa, será que essa empresa realmente está ligada a essa tendência? Porque isso, às vezes, é uma concepção nossa. Você fala, pô, essa empresa tem tudo a ver com essa tendência aqui. Só falta combinar com a empresa, porque a empresa não está olhando para isso e não tem nada a ver. Então, a gente gasta bastante tempo pensando nessas tendências, estudando isso aí. E olhando para... Eu vou pegar justamente o oposto, né, que você falou. A gente teve alguns cases, principalmente recentemente, não só de varejo, mas acho que principalmente essas novas techs aqui no Brasil, né? Mas assim, crescendo muito rápido, se valorizando muito rápido, algumas com metodologia tradicional de avaliação, ou seja, múltiplos muito altos, né? Será que para vocês também olham para esse tipo de case ou vocês ficam mais desconfortáveis e não têm posição? Enfim, como é que vocês também trabalham? Porque acho que talvez seja justamente o inverso em relação talvez à visão de vocês, né? São empresas que crescem muito rápido, mas também com múltiplos muito altos, né? Como é que esse tipo de case também é considerado aí dentro da gestora? Puta, excelente, cara. Acho que isso dá a oportunidade de a gente entrar numa discussão sobre value investing, value versus growth, que foi um tema que bateu bastante no ano passado. De fato, assim, a gente teve uma quebra de paradigma, acho que não só no mercado, mas na growth também. Por quê? Porque a gente, como value investor raiz, a gente olhava para esses cases assim, que tem um múltiplo absurdo, etc. Assim, cara, não dá para comprar esse negócio, etc. Mas o que a gente teve foi assim, uma lição de olhar. Pega esse exemplo da Cielo, por exemplo. Cara, a real é que o mercado dela, que a gente projetava em 10 anos, ele mudou, em 5 anos, ele mudou da água para o vinho. Então, o que a gente está vendo hoje são pontos de inflexão, né? E acho que todo mundo já viu aqueles gráficos de tempo de adoção de novas tecnologias no mundo. Então, acho que foi a McKinsey que fez isso, pega lá o tempo que uma nova tecnologia demorou para atingir 90% da população americana na década de 50. Demorou 10 anos. Então, avião, quanto tempo demorou para que todas as pessoas tivessem acesso ou tivessem condições de voar? Demorou 15 anos. E assim por diante, quando você chega na ponta, você tem, sei lá, acho que era o Angry Birds, que o número de downloads dele bateu 90% da população em horas, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo agora. Então, não adianta a gente falar assim, olha, você pode ter seu negócio disruptado, você pode ter um setor inteiro disruptado para uma empresa que você não conhecia, ou que até pouco tempo atrás era pequena. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Tá? Então, não adianta a gente falar assim, olha, não invista nessa empresa porque o múltiplo dela é alto. Cara, vai lá, entenda a história que está por trás desse crescimento. Será que esse crescimento é real ou será que você está dando benefício da dúvida porque a taxa de juros está baixa? E a gente conseguiu encontrar boas teses de investimento aqui que, de fato, assim, tinham um crescimento embutido alto e eles conseguiram surpreender. Então, por exemplo, durante a pandemia, um movimento que a gente fez muito, muito bacana aqui na Grow foi sair do varejo físico e investir no varejo online. Tá? Então, por que a gente fez isso? Eu falei assim, cara, eu não sei, eu não sou infectologista, por mais que a gente leia esses artigos, a gente não vai ter a menor ideia do que está acontecendo, eu só não quero ficar torcendo para que shopping e loja tenham que reabrir para o meu case se beneficiar. Então, qual que foi a nossa decisão? Zeramos o varejo físico, compramos o varejo online.
os mais óbvios, né? Então você entra em Magazine Luiza, você entra em B2W, poderia ter entrado em Meli, infelizmente não entramos, mas a gente também olhou, por exemplo, local web. Por que local web? Porque era uma empresa que, poxa, no pipeline dela tinha o quê? Ser o service provider, ser o fornecedor de soluções para vendas no varejo pequeno, médio, online. Pô, antes, pensa aqui, né? Boa parte das lojinhas que estavam por aí, o cara não queria entrar no online. Falava, meu, isso aí é muito complicado, não sei mexer no computador, etc. Legal, veio a pandemia, o cara não tem alternativa. O cara fala assim, meu, ou você faz isso ou acabou o seu business. E aí você pega o que foi o pipeline de negócio da Local Web, que foi uma das grandes contribuidoras de performance nossa no ano passado, pô, o cara conseguiu entregar, sei lá, o pipeline dele de 3 anos, ele entregou em 6 meses, em termos de crescimento. E aí você fala, Sim. pô, mas o múltiplo era caro. De fato era caro, mas puxa, olha o que esse cara conseguiu entregar. Ah, Thiago, mas você está olhando um negócio que é one-off, é a pandemia. Sim, mas assim como teve essa empresa que está entregando one-off por causa de pandemia, tem uma série de outras que estão participando dessa disrupção no mercado que vão botar em risco boa parte dessas empresas que a gente olhava como velho no passado. Né? Então, acho que essa é um pouco da mudança que a gente vê. A gente não é tão arraigado essa questão de falar, não, jamais comprarei empresas com múltiplo Sim. alto. Não, cara, a gente tem que ter certeza do que a gente está olhando, só isso. Uhum. E o inverso, por exemplo, você comprar também uma empresa velha invest, assim, geralmente, o que eu falo assim, pô, você pode estar num múltiplo muito, muito barato, mas também talvez tenham grandes justificativas por que o múltiplo está barato, né? Então, como é que é o dia a dia também de não sei se existe essa expressão, né, de um value investor, né? Ou seja, o cara que realmente segue uma filosofia value investing, compra alguma ação extremamente descontada, mas você pode levar meses, anos até, de repente, para precificar realmente aquilo que seria o justo para a ação, né? Você também acho que tem que ter um equilíbrio na estratégia também, porque acho que talvez você comprar essas ações, você pode, como é um fundo aberto, enfim, toda essa parte de alocação, também é uma arte, né? Nessa parte de gestão, né? Você alocar Sem em dúvida, value invest, né? sem dúvida. Eu acho que você falou tudo. Assim, a gente precisa ter certeza que esse negócio não vai ser disruptado, né? Ou seja, a grande dúvida que a gente tem sobre investir em uma empresa hoje que está jogada meio às traças não é valuation só, mas saber se o business dela vai ser corrente. Ou seja, nosso risco aqui é ser velho investor e comprar o melhor produtor de chicote para carroça do mundo. Legal, puta, tá barato pra caramba, mas a carroça acabou. Né? Então, o que vai virar teu business? Né? O que vai virar sua empresa depois de 10 anos? Essa é a nossa preocupação hoje. Eu não diria que a gente entra nesse debate de velho versus growth, a gente está tentando identificar tendências de longo prazo que vão ser perenes, que não têm algum tipo de proteção em serem disruptadas e que consigam surfar essa onda de nova economia. Essa é a grande dificuldade. A dificuldade, Marco, que a gente projeta 10 anos de fluxo de caixa para achar uma boa empresa, só que no quinto ano o teu fluxo de caixa já não vale mais nada, porque o business não mudou e aquilo foi disruptado. Cara, então, às vezes, você pensar muito fechado no value investing acaba sendo ruim porque você não tem perpetuidade. A real é essa, né? Sim. E Thiago, só antes da gente entrar num case, né, que acho que é a curiosidade de todo mundo, só para a gente pegar o assunto dessa semana, né, que tem sido o movimento de pessoas físicas vindo para a Bolsa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até de uma forma coordenada, porque eu queria só para entender a opinião de vocês, porque tem um lado bom, que é o lado de mais investidores, né, mais liquidez, mais conhecimento, acho que é bom para todo mundo, mas ao mesmo tempo, de certa forma, você vê que ainda precisa de uma educação, todo mundo querendo procurar enriquecimento rápido, enfim, fazer esse processo aí de forma mais desorganizada no sentido educacional. Como é que vocês estão vendo isso? Porque tem todo esse lado de alocação, mas invariavelmente pode também afetar algumas posições, né? Isso a gente viu aqui a história de alguns fundos hedge aí sofrendo por conta de valorização de algumas ações, enfim. Como é que vocês estão vendo esse movimento aí em relação ao que está acontecendo nesse momento agora, nesse 2021 aqui tão diferente, né? Continuando 2020 agora com novidades. É surreal, cara. Assim, a gente vê os movimentos espantados, assim, pelo tamanho deles, né? Mas são movimentos assim, de 30%, 40%, 50%, 100%, 300% no dia, e de uma forma coordenada. Cara, mas assim, eu brinco com o pessoal que fala, pô, não adianta você querer falar assim, tá errado isso aqui. Não tá errado, cara. Isso aqui é o mercado. O mercado, a gente já passou por, sei lá,
VMA, né, ou seja, robozinho tradando, ainda está passando por isso, pessoa física entrando no mercado. Não tem certo ou errado, cara. Assim, acho que cada um. A grande coisa legal dessa democratização de investimentos é que as pessoas podem. Antes, se você cobrava o acesso, né? Falava assim, não, só essas pessoas aqui que têm, sei lá, X milhões de reais ou dólares podem acessar investimentos e você vai delegar isso para uma pessoa fazer para você. Agora, você entrou para o extremo oposto, né? Você tem a democratização ao extremo. Qualquer pessoa que tem algum tipo de poupança, ela pode entrar e fazer os investimentos dela lá. O que eu acho que vai acontecer, a gente está vivendo um ponto de extremo em que as pessoas estão fazendo isso aqui de uma maneira, faz parte da educação financeira, mas conforme a educação financeira for avançando no país, eu acho que aquele, sei lá, pegar um médico que fica lá hoje operando pra caramba e está adorando esse negócio. Em algum momento ele vai criar a consciência de que, assim, opa, peraí, mas eu estou gastando, sei lá, 70% do meu tempo operando o mercado em vez de operar paciente. O que eu realmente gosto de fazer ou o que eu faço bem feito? Puxa, acho que é operar paciente. E aí o que vai acontecer? O movimento pendular vai voltar um pouco mais para a média, ou seja, ele vai começar a delegar um pouco mais essa questão de gestão e de alocação de capital. Acho que com uma outra profundidade de análise de cobrança, que é muito bom, né, para a indústria, e de taxa, de custos, etc., e vai começar a focar naquilo que ele é realmente bom, onde o ROI dele é melhor, entendeu? Onde que meu ROI é melhor? É alocando em ações que eu consigo, no day trade aqui, ficar no 0 a 0, um pouquinho mais, ou será que operando aqui no Einstein, no Sírio, ou em grandes hospitais e ganhando uma baita grana, entendeu? Eu acho que o que vai acontecer é um pouco isso, né? Mas é um movimento natural, Marco. Eu acho que o que está acontecendo lá fora, óbvio, preocupa um pouco, mas, pô, faz parte do processo de educação financeira. É normal. Sim, sim. Muito bom. Ô, Thiago, só para a gente terminar aqui com a cereja no bolo, né? Eu queria que você escolhesse aí também um case, como você falou, assim, que conseguisse unir, assim, na visão de vocês, ou que vocês têm ainda, ou que vocês já tiveram, que une muito a filosofia da Grow, né? Ou seja, Vela Invest ou Fora do Radar, enfim, algum case menos comentado, só para a gente ter aqui e também discutir talvez um pouco mais da tese, né? Tá bom, cara. Eu vou falar um pouco, então, de um papel que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, que é a Sigma mesmo, uma mineradora de lítio. E ela apareceu aqui na Grow de uma até, assim, não convencional. Por quê? Porque a gente começou analisando o setor de distribuição de combustíveis, né? Então, pô, você tinha lá um setor que era mega gerador de caixa, reloginho para entregar crescimento de EBITDA, etc. E em algum momento, algumas coisas começaram a não dar muito certo ali na engrenagem de algumas empresas, né? E aí a gente falou, puxa, será que isso aqui é uma oportunidade? Será que tem alguma coisa pontual só para essa falha na entrega de crescimento, né? E aí, qualquer empresa que a gente for analisar, a gente sempre vai pensar nessa questão do longo prazo, né? Ou seja, o que vai acontecer com essa empresa no longo prazo? E aí, quando a gente pega o business de distribuição de combustível, a gente fala, pô, legal, o business é bom, etc., tem não sei quantos mil postos, parará, parará. Mas, o que acontece com esse business se daqui a 10, 15 anos a gente tiver 30, 40% da frota elétrica, né? Ou seja, o cara não vai mais parar no posto de combustível, ou não para porque o veículo é 100% elétrico, ou vai parar com uma frequência muito menor porque o consumo do combustível é muito menor porque você está falando do veículo híbrido. E quando a gente olha para isso, fala assim, não é só uma hipótese, vamos ver se é factível ter 30% ou 40% da frota elétrica. Quais são os drivers que vão levar a essa eletrificação? E a gente teve uma certeza muito grande que essa tendência é uma tendência que, por mais que o Brasil seja atrasado em relação à tecnologia, é uma tendência global. E todos os governos agora, inclusive, reforçaram um pouco essa tendência, colocando boa parte dos incentivos na indústria verde. Ou seja, dado que eu tenho que fazer um incentivo fiscal e botar dinheiro na economia, vou fazer isso para ganho de competitividade da minha economia. Como que você faz isso? Investindo em indústria verde, investindo em logística, ou seja, as regras mais ou menos que todo mundo conhece. Bacana. Quando a gente fez essas conversas e quando a gente foi tentar estudar a indústria de veículos elétricos, é óbvio que o primeiro nome que vem na cabeça é Tesla. Tá bom, mas você vai investir na Tesla sentado aqui no Brasil? Não. A gente fez uma série de conversas, conversou com gente da Tesla, conversou com gente da cadeia de produção de veículos elétricos, e a gente chegou na Sigma, que é uma empresa canadense, mas com operação no Brasil, e que produz o lítio. A gente falou assim, pô, lítio, mas e aí? Né? Você tem o Chile aqui do lado que produz lítio via evaporação, de salar, muito mais barato, será que é viável? Né? E eu, como analista de commodities, muito preocupado com essa questão do custo de produção, frete logístico, etc, etc, etc. Quando a gente foi entender esse mundo de baterias, cara, é um mundo completamente novo. Ou seja, a gente não está mais falando de teor de óleo leve, teor de óleo pesado, que é o caso da Petro. A gente está falando de nível de pureza de lítio, de composição de bateria,
dentro dessa bateria, qual que é o peso, qual que é o drive range que você tem, ou seja, qual o período que você tem entre uma recarga e outra da bateria. Temas completamente novos, que a gente começou a olhar para isso e falou assim, puxa, tem um negócio legal aqui. A Sigma fez o IPO, um pouquinho tempo depois, lá no Canadá, a gente foi investidor desde o IPO, isso é um ano e meio, quase 2 anos, e desde então a gente tem investido. As operações estão, é uma junior mine, né, então ela é pré-operacional, ela está começando a fazer a planta industrial agora aqui em Minas Gerais, e tem sido um investimento muito bacana, cara. A gente vê um crescimento, de fato, assim, uma confirmação de uma série de hipóteses da nossa tese de investimento que tem se confirmado, ou seja, de crescimento, de mudança dessa questão de você consumir o lítio produzido num salar aqui no Chile para um lítio de rocha, que é o lítio que a Sigma tem, que tem na Austrália, e questões muito técnicas ligadas a isso. Por que o cara vai consumir esse lítio e não outro lítio? Porque esse lítio aqui ele tem algumas características químicas que vão trazer uma bateria com melhor eficiência para aceleração, por exemplo, ou que não vão esquentar tanto, ou que vão dar uma vida útil para a bateria muito maior. Então, é um tema de investimento novo, que foge um pouco do que é o commodities normal, mas que a gente vê um baita de um valor para ser gerado. Uhum. A companhia, como você falou, eu também conheço muito pouco, mas ela está numa fase, como você falou, pré-operacional ainda, né? Ela já tem aquelas reservas provadas, reservas, né, certificadas, então a reserva de lítio já está lá, com o de lítio provado, ela não produz ainda, ela começou a fazer o investimento, né, e o motivo do IPO e de todas as rounds de captação que ela fez, foi para fazer o financiamento dessa planta de beneficiamento do minério, ou seja, você extrai o minério, você tem que beneficiar esse minério para depois você vendê-lo no mercado. Então, ela está justamente nessa fase de construir essa planta, para fazer uma parte do beneficiamento do minério ser vendido no exterior. Entendi. Bom, muito bom. Vamos anotar, mas essa empresa está listada, você falou, na bolsa lá fora, né? Por enquanto, Toronto. Quem Só sabe em algum momento aí ela pode ser listada nos Estados Unidos ou até no Brasil, ele não reside. Mas tem cases brasileiros, tem cases brasileiros que a gente tem na carteira, que acho que o mais controverso é o Oi, é um investimento que a gente tem na carteira já há 2 anos, e o que a gente olha aqui, a gente pode discutir bastante o passado da Oi, que está ligado ao processo de turnaround, ao processo de refinanciamento da dívida, mas o que a gente olha aqui é o futuro da Oi, o que vai ser essa empresa daqui a 10 anos. E aí, é uma empresa que hoje talvez seja a melhor empresa para você investir, para você pegar o conceito de 5G e internet das coisas. As pessoas falam, o 5G é um conceito etéreo, as pessoas acham que é um celularzinho mais rápido. Não é isso. O 5G muda de uma maneira considerável a velocidade de comunicação de dados, a sua base de infraestrutura, que vai ficar muito mais dependente em fibra ótica. Antes você tinha muita comunicação via torre celular, agora você começa a ter comunicação via fibra ótica, pelo volume de dados que você tem, e é a forma que a gente encontrou de estar posicionado nessa nova tecnologia de 5G e de internet das coisas. Então, a Oi hoje ela vai ser, no final de todo esse processo, dona de 49% da maior empresa de infraestrutura de fibra ótica no país. Me parece ser um ativo que eu gostaria de estar investido nos próximos 10 anos de infra, entendeu? Não estou olhando ela mais só como esse processo de turnaround. Acho que muita gente ganhou dinheiro e apostou nesse processo de turnaround, foi muito bem sucedido. A gente está olhando, faz 1 ano já que a gente olha para o que vai ser a empresa no futuro. Bom, só uma pergunta que eu recebi também em relação ao Oi, que é uma pergunta mais recente. Teve o leilão, né, recentemente da parte móvel, né? E saíram algumas notícias nesse começo de ano do CAD poder questionar a venda, né, o desmembramento para as demais companhias, né? Como é que você está vendo? Você acha que é um ponto de preocupação em relação a esse movimento? Ou o leilão já aconteceu, difícil ter grandes mudanças, enfim, ter algum questionamento por parte do CAD? Eu acho que é possível ter algum tipo de questionamento, mas o ponto aqui, Marco, é que pela primeira vez as empresas já estão chegando com uma solução mastigada, né? Ou seja, as 3 se conversam, as 3 sabem onde você tem área de cobertura, e o que você vai fazer aqui de fato é aumentar a competição. Então, é óbvio que, por exemplo, sei lá, na cidade de São Paulo, ou sei lá, pega uma outra cidade, XPTO da vida, que a cobertura da Vivo já seja 70%, não é ela que vai ficar com a Oi naquela região. O que eles estão propondo já é chegar, assim, olha, nessa região que a Oi é dominante, a gente já está propondo que a Claro ou que a
a TIM leve o espectro da Oi. Essa solução já é uma solução que, puxa, já encaminha boa parte do problema. Tá? Então, é óbvio que você fala assim, puxa, mas você poderia ter uma terceira concorrente. A realidade não é essa, tá? O que você tinha ali era que a Oi não ia ser uma concorrente na situação que ela estava. Então, você está abrindo o caminho, de fato, para você ter uma segunda concorrente forte em cada região de atuação. A gente entende que assim, o CAD pode, obviamente, ele vai se debruçar sobre esse tema, mas a gente não vai olhar isso aqui de uma forma nacional, ou seja, a competição aqui você está tirando um player. Não, são players regionais, né, são estaduais que você vai ver e qual que é essa competição que vai existir ali. Então, a gente não enxerga assim, um grande risco do CAD virar e falar assim, não, esse processo como um todo está negado e acabou. Acho que isso dificilmente vai acontecer. Pode ter um ou outro questionamento do tipo, ó, nessa região aqui, vocês vão ter que vender isso aqui para uma outra pele. Né? Sei lá, se as três juntas já tiverem, cada uma delas 33,01% de mercado, não faz sentido elas ficarem totalmente dominantes. Eventualmente o CAD vai recomendar esse remédio, né, de vender para uma outra tele, mas isso não vai ser, acho que vai ser muito localizado. Uhum. E só para resumir a tese, assim, você acha que a companhia ela tem um cronograma, né, uma programação, você acha que acontece tudo dentro do esperado, aí, os próximos passos? Esse ano vai ser muito importante, né, para a companhia, né? Muito, muito. A gente vê aí, no final do primeiro trimestre, provavelmente, a concretização da venda da Infraco, né, que é essa empresa de fibra ótica. Ou seja, você vai vender o controle dessa empresa, 51%. A ideia é que essa empresa, essa nova empresa, seja gerida por um sócio estratégico. Tem alguns nomes sendo colocados aí, o mais recente foi do próprio Amos, né, que foi o cara que tocou todo o processo lá atrás de crescimento e expansão de rede, foi muito bem sucedido na GVT, depois passou pela Vivendi, depois passou, bom, enfim, todo o currículo do Amos aí, e é uma das pessoas que está sendo cogitada para ser sócio nessa Infraco. Pô, cara, eu gostaria de ser sócio de 49% de uma empresa que vai ser tocada pelo Amos para tocar fibra ótica no Brasil. Acho que ele já mostrou um pouquinho aí de competência para isso. Se não for o Amos, pô, vamos ver quem que vai ser o novo sócio aí da Oi. Mas acho que vai ser um ano sensacional para a empresa, com muitos milestones importantes. Muito bom. Então, só para terminar aqui, o pessoal olha também e fala assim, Oi BR3, Oi BR4. Na verdade, é engraçado que você, a sua visão de gestor, provavelmente olha para a liquidez, mas a pessoa física olha muito para a Oi BR4, né? A gente aqui está em Oi BR3, tá? E aí o motivo é porque, assim, a gente quer estar na negociação do controle. Eu acho que esse é o veículo que a gente gostaria de estar. Para a pessoa física, sim, a liquidez talvez seja importante, mas será que é tão importante assim? Porque olha o volume que esse negócio está tradando no dia, no leilão de fechamento. Eu acho que são poucas as pessoas físicas no Brasil que não conseguiriam zerar a posição no leilão de fechamento. Então, eu acho que tem que prestar menos atenção na liquidez agora e prestar mais atenção em qual que é o racional do trade, do case, né? Se o racional é um racional de troca de controle, etc., por que você vai ficar na 4 e não na 3? Óbvio, você tem que observar ali todas as questões de desconto, tal, de PN para ON, mas eu acho que é um case que dá para ficar assim exposto ali na ON. Muito bom. Thiago, muito obrigado pelo bate-papo. Passou a hora, passou muito rápido aqui. Vamos marcar mais vezes para atualizar, para conhecer mais. Conhecer também o time todo da Grow, né? Já dar os parabéns aí para todo o time. E também desejar um ótimo 2021 para todos aí da gestora da Grow Capital. Muito obrigado pela aula e pela apresentação. Eu que agradeço, foi um prazer, cara.